Tudo bem, alunos do terceiro ano? Vamos iniciar mais uma videoaula com a correção da nossa atividade que foi para casa na aula passada. Então, todos aí vão pegar o livro e vão abrir na página 40 do livro de português de vocês. E nessa página 40, vocês vão encontrar aí, ó, esse exercício, que fala assim: faça a correspondência escrevendo o número nos quadrinhos. Então, desse lado, na primeira coluna, a gente tem aí 1 oxítona, 2 paroxítona, 3 proparoxítona. Do outro lado, a gente tem aqui o nomes, né, palavras, e as colunas vazias para que eu possa fazer a associação entre a sílaba tônica e a classificação. A palavra útil é uma paroxítona, vou escrever aqui o número 2. Vítima, uma proparoxítona, número 3. Máquina, proparoxítona, número 3. Anzol é uma oxítona, número 1. Lápis, paroxítona, número 2. E família é uma paroxítona, número 2. Vamos aqui para o outro lado, o numeral 2 que tem: classifique as palavras quanto à quantidade de sílaba e a tonicidade. Siga o modelo. Então, as palavras estão aqui, ó. Vamos primeiro contar a quantidade, para dizer a quantidade de números de sílabas, e depois vamos descobrir quem é a sílaba tônica para falar sobre a tonicidade. Então, a palavra aí, passarinho, é uma polissílaba e uma paroxítona. Então, vamos escrever aí, ó, polissílaba, paroxítona. A palavra preparação é uma polissílaba oxítona. Então, escreve aí, polissílaba oxítona. A palavra intenso é uma trissílaba, pois possui 3 sílabas, e é uma paroxítona, pois a sílaba tônica é o tem aqui, que é a penúltima sílaba. Quilométrico é uma polissílaba, pois possui 5 sílabas, e é o que aí, gente? Uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é tônica. A palavra vogal é uma dissílaba, porque só possui 2 sílabas, e é uma oxítona, pois a sílaba tônica é o gal, que é a última sílaba. Vamos aqui agora para o terceiro, né? No terceiro diz: escolha 2 palavras da atividade 2, que é essa daqui, e forme 2 frases com ela. Então, é pessoal. Vocês podem escolher passarinho, preparação, intenso, quilométrico ou vogal. Vão escolher 2 dessas aqui e vão formar uma sílaba com ela, uma frase com elas. Quarto, leia o trecho de um texto. Vai ler para vocês, acompanhem. Na internet, as crianças encontram exercícios e jogos que lhe permitem trabalhar os conteúdos aprendidos na escola, seja matemática, inglês ou meio ambiente. Copie do texto uma palavra que seja proparoxítona. Desse texto aqui, podemos copiar a palavra matemática, ela é uma proparoxítona. Quanto às paroxítonas, podem colocar aí como exemplo crianças, jogos, permitem, conteúdos. Não precisa colocar todas essas não. Escolhe uma dessas que a Pro falou e coloca aqui. E de oxítonas tem como sugestão internet, trabalhar ou inglês. Todas são oxítonas. Pro, agora que aqui vocês coloquem aí a data de hoje da correção. E aí vocês vão pegar o nosso livro de geografia, logo após, e vão abrir aí na página 314 e vamos falar sobre esse conteúdozinho aí, chamado o consumo de água. Mesmo o Brasil sendo um país rico em recursos hídricos, a distribuição de água não é igual em todas as regiões. O que ele quis dizer com isso? Quando ele disse recursos hídricos, quer dizer que o nosso país possui uma grande quantidade de água própria para o consumo humano, né? Qual é a água própria ao consumo humano aí? A água doce. Só que essa água que existe aqui no nosso país, ela não está bem distribuída entre todas as regiões.
Tem regiões que têm uma quantidade maior de água, porque possuem mais rios, e tem outras regiões que sofrem com secas, tanto pela questão da falta de chuva, como pela escassez de rios. A Pro trouxe aqui para vocês um gráfico que vai mostrar isso aí para vocês, ó. Vocês vão conseguir perceber. Aqui está dizendo distribuição da água no Brasil. Aqui do lado tem uma legenda, né? Ó, região norte vai estar de azul, região nordeste de laranja, centro-oeste de amarelo, sudeste de verde e sul de vermelho. Então, percebendo aqui, onde que tem a maior concentração de água, né? Lá na região norte. A região norte, por ser também uma região pouco habitada, é uma região que tem poucos habitantes, porque é a região onde está concentrada a floresta amazônica, né? Então, a região norte é a região do nosso país com maior quantidade de água. Depois, quem vem em segundo lugar? Aqui, ó, região sul. Depois, em segundo lugar vem aqui a região centro-oeste, depois a região sul e depois a região sudeste. E a nossa região, que é a região nordeste, onde está o nosso estado de Pernambuco e onde fica a nossa cidade de Petrolina, é a região que menos tem água, né? Que menos tem quantidade de água, tanto em função da falta de chuva, como a escassez de rios. Então, os nordestinos são exemplos de pessoas que sofrem muito com a falta d'água, né? Os nordestinos está incluso nós, porque Pernambuco, que é o estado do qual nossa cidade faz parte, está na região nordeste, que o gráfico mostra aqui, ó, de forma clara, que é a região com menos quantidade de água. Muitas pessoas no Brasil e no mundo não têm acesso à água, sofrendo diariamente com a falta de água. Aqui na nossa cidade, até falta água, mas ainda não somos considerados, né? Não dá pra gente considerar a nossa cidade e nem os habitantes dela como pessoas que sofrem com a falta d'água, porque existem lugares piores ainda, onde as pessoas precisam dar muitos quilômetros para pegar um pouco de água, e essa água não é tratada, não é limpa, né? Mas é a única disponível para o consumo. Então, essas pessoas sofrem tanto no Brasil como no mundo todo com a falta d'água constante, quer dizer, quase nunca sai água da torneira. Parece que a torneira ali é um objeto de decoração na casa, né? Os animais também, as pessoas que moram nesses sítios aqui, vizinhos de nossa cidade, sofrem muito para dar água para os animais. Por quê? Porque não tem água disponível, né? Elas não moram perto do rio, a Compesa não chega lá, e aí ela tem toda aquela questão de trabalhar com cisternas, que são caixas d'água bem grandes, que servem para armazenar a água, mas também precisaria de chuva constante para encher toda hora aquele reservatório. E é uma coisa que raramente acontece na nossa região, é chuva, né? E aí o que acontece? Ó, foi a Pro disse aqui. A pessoa tem que pegar um baldinho de água, né, e sair andando aí quilômetros e quilômetros para procurar água para beber. Por quê? Porque na torneira da casa dela não sai água quando sai assim na nossa casa. Aí vamos descobrir por que é que falta tanta água aí na nossa região e em alguns países do mundo. Ó. O aumento do consumo pelo aumento da população. Então, aumenta a população, mais pessoas consomem água e, consequência disso, é que a oferta de água diminui, né? Então, aí vai começar a faltar mais água nas casas, porque tem mais população naquela cidade, mais pessoas precisam de água e a oferta de água ainda é muito pouco. Crescente uso da água dos rios, lagos e lençóis subterrâneos para a agricultura. Ainda tem este probleminha aqui, ó, onde as pessoas precisam dividir a água para o consumo humano, também para a questão da plantação, né? A gente precisa irrigar a plantação e essa irrigação não pode contar somente com a ação das chuvas, principalmente aqui no Nordeste, né?
Se for fazer um plantio e esperar só pela chuva, aquela plantação vai morrer, porque chuvas aqui são escassas, quer dizer, quase nunca acontece. Então, é utilizado o quê? A água dos rios, dos lagos e até as águas que ficam no subterrâneo, que é dentro da terra, também são usadas para irrigar as plantações. E aí o que acontece? Temos também que dividir a água que era para o ser humano beber, também com a questão da lavoura. Tem que molhar também a lavoura. Poluição dos rios pelos esgotos domésticos, né? A gente ainda não satisfeito com isso, com a falta de chuva, com a questão da divisão da população que aumentou, com a agricultura, nós ainda poluímos rios. Então, quando a gente polui o rio, aquela oferta de água doce para o nosso consumo também fica comprometido. Isso acontece aqui em Petrolina? Sim, né? Os esgotos também caem no Rio São Francisco. E aí o que acontece? A Compesa capta aquela água e tem que fazer um tratamento muito severo na água para que a gente consiga beber e ela fica apta para o consumo. Às vezes a gente tem relatos da barriga doendo, né? Por quê? Porque teve que colocar muito remédio naquela água para que ela ficasse boa para que o ser humano pudesse beber. Em função do quê? Da poluição dos rios. E aí, uma coisa que a Pro tá falando desde o começo aqui, né? Nossa região, a região Nordeste, sofre com secas prolongadas, que são as escassez de chuvas, né? Passa-se muito tempo sem água porque não chove, e aí a pessoa sofre cada vez mais para encontrar uns pocinhos de água por aí. E aí tem a parte principal, o desperdício que ocorre na maioria das cidades. Aqui mesmo em Petrolina, a água que a gente utiliza para lavar roupa, para lavar calçada, para lavar o carro, né? É água própria para o consumo humano. Então, de certa forma, é a única água disponível para que a gente possa fazer isso. Nós temos que pegar aí possibilidades, né? Criar estratégias que nos permitam gastar o mínimo possível dessa água. Então, nada de lavar a calçada com a mangueira, né? Nada de estar lavando o carro todo dia com água. Todos os dias eu vou lavar roupa, junta ali muita roupa para lavar todas de uma vez. São estratégias que a gente tem que adotar, porque a nossa única forma é usar a água do rio. A Pro trouxe aí para vocês um videozinho da Turma da Mônica falando como economizar água. Vamos aí assistir. Água é pra se usar.
que foi que a turma da Mônica aí trouxe para vocês? A questão de economizar, né? A água realmente é para ser utilizada por todos nós, mas de forma moderada, com responsabilidade, porque, como a Pro acabou de falar, nós aqui na cidade de Petrolina precisamos utilizar água doce para fazer as nossas atividades do dia a dia. Então, essa água aí que é tirada do nosso rio, ela é muito preciosa, porque o nosso planeta chama-se planeta Terra, mas tem uma grande quantidade de água salgada, não é, gente? A água doce tem uma porcentagem somente de 3%. Então, quando eu fico aí brincando, ligo o chuveiro, fico brincando lá no box, então vou escovar o dente, deixar a torneira ligada, vou lavar a calçada e quero lavar com a mangueira, porque é mais fácil, eu não preciso empurrar a terra. Tudo isso aí são hábitos errados que fazem com que a gente gaste água em excesso. Fora que isso também custa dinheiro, né? O desperdício de água acaba acarretando na conta de água da casa da gente. E dinheiro tá difícil. Então vamos aí para a atividade. A Pro quer que vocês façam a leitura aí do texto da página 314, 315, sobre tudo isso que a Pro acabou de falar para vocês. E vamos fazer em casa a atividadezinha aí que está na página 315, viu? Então, bom final de semana. Façam as atividades e na próxima aula a gente retorna com a correção dessa atividade.